Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar de futebol, mais precisamente daquilo que eu mais gosto de falar, que é do meu Flamengo. Eu vou tentar que esse vídeo seja o mais curto possível, mas que seja bastante esclarecedor. O assunto que eu quero falar tem a ver com a apresentação que foi feita na semana passada do novo estado do Flamengo. Aquilo que foi apresentado para mim criou uma expectativa em todos os torcedores do Flamengo extremamente elevado. O estádio, a sua localização, que já sabíamos, e o estádio que é apresentado, uma construção, é de tal forma magnífico que irá colocar o Flamengo ao nível dos maiores clubes do mundo. O Flamengo, só pelo facto de ter o seu próprio estádio com aquele nível, irá passar a ter uma relevância internacional muito maior do que aquela que já tem, a nível dos maiores clubes do mundo, inclusivemente os maiores clubes europeus. É disto que estamos a falar. Portanto, a expectativa é extremamente alta. Agora, eu acho muito pouco provável que uma obra como essa possa ficar nos 2 bi. Eu acho que provavelmente estará muito mais próxima dos 3 bi. No entanto, eu imaginei uma forma de que seja possível, que eu acho que não foi nesse projeto, não foi tido muito em conta, e que é possível fazer com que a obra seja eventualmente integralmente financiada, fazendo uso dessa massa enorme de torcedores que o Flamengo tem. Mas para isso eu elaborei uma folha de cálculo e vou-vos apresentar, para além dos números, uma estratégia que eu acredito que terá um efeito extremamente positivo no resultado final em termos de captação de recursos para a construção do estádio. Vamos então ver qual é essa tabela e qual é a estratégia. A tabela que eu vos quero mostrar é esta que estão a ver neste momento. Só visualizando a tabela já dá para ter uma ideia daquilo que está sendo proposto. Eu parti do princípio que o Flamengo tenha cerca de 50 milhões de torcedores. O valor não deverá andar muito longe disso. O custo da obra que é apresentado é de arredondados 2 bilhões de reais. O que é que eu imaginei? Se 10% dos torcedores do Flamengo estiverem dispostos a contribuir com 10 reais por mês, em média, quando eu coloco aqui 10 reais por mês, não quer dizer que as pessoas tenham que todos os meses religiosamente contribuir com 10 reais. Não. Elas podem contribuir de formas periódicas, inclusivamente de uma única vez, mensalmente, trimestralmente, anualmente, como elas bem entenderem, de forma que garantam uma renda média mensal de 10 reais por cada torcedor disposto a contribuir para a construção do estádio. Se for possível captar 10% de torcedores beneméritos para a construção do Estado, estamos a falar de cerca de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas gerariam a receita média mensal de 50 milhões de reais, ou seja, 600 milhões por ano, e que ao longo dos 5 anos representariam 3 bilhões de reais. Ou seja, se de facto o custo da obra rondar os 2 bi, não só será possível captar os 2 bi, como ainda um valor próximo de 1 bi a mais, o que daria folga para inclusivamente apostar ainda mais
no time de futebol, sobretudo se tivermos em conta que existem ainda outras receitas, como por exemplo o nome right do estádio, e uma receita que já está garantida, que é dos 500 milhões de reais pelos direitos construtivos da Gávea. Então, a construção do Estado do Flamengo poderá inclusivamente se transformar numa fonte de receita logo durante o processo da sua construção, ainda antes do estádio estar pronto para o Flamengo começar a utilizar. Mas vocês poderão pensar, puxa, mas 10%, será que há 10% de torcedores do Flamengo dispostos a fazer esse sacrifício? Bom, primeiro, eu não acredito que 10 reais por mês, em média, seja um sacrifício assim tão significativo. Evidentemente, para uma grande maioria dos torcedores do Flamengo, até mesmo esses 10 reais poderá ser um sacrifício para além daqueles que eles estão dispostos a fazer. Mas estamos a falar apenas de 10% desses 50 milhões. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível. Mas vamos partir do princípio que não. Vamos partir do princípio que apenas metade, ou seja, 5%, estariam dispostos a participar como sócio benemérito, vamos chamar assim, para a construção desse estádio. Só que, assim, se ainda assim mantivéssemos uma média de 10%, repara, nós estamos agora a filtrar quanto mais nós reduzimos a percentagem do número de torcedores, quer dizer que cada vez mais nós vamos aumentar, digamos assim, o poder de compra em médio das pessoas que estarão dispostas a contribuir para o clube. Mas vamos partir do princípio que a média continua a ser a mesma. Ainda assim, nós estaríamos a falar de 1 bilhão e 500 milhões de reais ao fim dos 5 anos. O que com os 500 milhões que já garantidos dos direitos construtivos da Gávea, já é suficiente para pagar toda a obra. O que quer dizer que outras receitas, como o nome right, já poderia estar a ser pensado para aquilo que eu acho que, em termos futuros, deve ser pensado, que é para financiar o time de futebol, que é para aumentar o orçamento do clube de forma a poder ter um time cada vez mais forte. Então, vamos partir do princípio que agora não seriam 10 reais, mas que fosse 15 reais por mês o sacrifício. Se fosse 15 reais, quer dizer que, repare, aumentando apenas mais 5 reais, já temos dinheiro suficiente, sem contar com a Gávea, com o direito construtivo da Gávea. Repara, sem contar, se juntarmos estes 2 bilhões e 250 milhões de reais aos 500 bilhões de reais do direito construtivo da Gávea, o que é que nós temos? Nós já temos aqui já quase os 3 bi que estávamos, que era o meu objetivo que eu apresentei inicialmente. Agora você pode dizer assim, está bem, mas será que ainda assim será possível que se convença 2 milhões e 500 mil torcedores a dar uma colaboração média desse valor? Agora aqui vem um conjunto de estratégias que eu acredito que poderá sim motivar muito mais do que esses 2 milhões e meio de torcedores a participar. E qual seria esse conjunto de estratégias? Primeiro, usar de influenciadores que se dedicam a falar do Flamengo. Usar esses canais para que eles promovam essa ideia das pessoas colaborarem. Essa divulgação, por si só, poderá contribuir
para que um número significativo de torcedores se sintam motivados a fazer algum tipo de contribuição. Reparem, quando eu falo numa contribuição de 15 reais, é evidente que pode acontecer durante este período de tempo, e com certeza acontecerá, que para além daqueles torcedores que estariam dispostos a fazer umas contribuições mais constantes, outros que de repente resolvem fazer uma única contribuição, por menor que seja, mas que somado a um número significativo de torcedores poderá tornar esse valor ainda maior do que aquilo que eu estou a prever. Essa seria uma estratégia. Mas há outras. Por exemplo, uma que eu acredito que terá um impacto bastante grande nas pessoas e que levará com que elas se sintam extremamente motivadas a colaborar, é o seguinte. A área exterior que é apresentada no projeto do Flamengo tem uma área exterior enorme. Imaginem aproveitar essa área exterior para criar um mural em que nesse mural tivesse o seguinte. Por exemplo, os 10 maiores beneméritos da construção do estádio teriam uma placa com a sua fotografia, o nome, a cidade e o valor da sua contribuição para a construção do estádio. Seria algo que iria ficar ali eternizado. As pessoas, mesmo após a sua morte, até os seus familiares poderiam ir a esse lugar e dizer que aquelas pessoas eram pessoas que lhes eram próximos, que o pai, avô, sei lá, imaginem daqui a dezenas ou até 100 anos ou mais, aquela imagem estaria eternizada. Depois, o que é que poderia-se fazer? Bom, por exemplo, aqueles maiores beneméritos que entre o 11º maior benemérito até o 100º maior benemérito, teria, por exemplo, uma placa com metade ou um terço do tamanho dos maiores beneméritos, mas ainda assim com a sua fotografia, o seu nome, a sua cidade e o valor com que contribuiu. Depois, o que é que teríamos? Teríamos, por exemplo, os restantes, desde que tivessem feito uma colaboração ao longo desses 5 anos de, no mínimo, por exemplo, 1000 reais, elas teriam direito a ter lá o seu nome, a sua cidade e o valor da sua contribuição. Um mural como esses, numa área tão grande, tão extensa como é a área exterior do Estádio do Flamengo, tem espaço para uma quantidade enorme de pessoas, que é perfeitamente possível se fixar um valor, por exemplo, destes de 1000 reais. Mas se o resultado for até maior do que aquele que eu estou a imaginar, o que seria excelente, pode-se, por exemplo, criar uma regra em que o número de nomes de pessoas que poderão estar nesse painel será de X. A partir daí, desse valor de X, serão colocados nesse mural os maiores beneméritos para a construção do estádio. Isto tem o potencial de fazer com que as pessoas se toquem na questão da vaidade da pessoa. A pessoa poder ter aquela ideia de poder ter ali o seu nome gravado, eternizado, com a contribuição que nem sequer representou um sacrifício assim extraordinário da parte delas. Eu acredito que isso terá uma força muito grande para levar a que muito mais pessoas aceitem colaborar. Mas ainda existe mais uma coisa que se pode fazer, que ainda pode atiçar ainda mais a vaidade
e que possa levar que ainda mais pessoas se sintam vontade de contribuir. Por exemplo, através de um sorteio, todos os jogos que o Flamengo faça no seu estádio, por exemplo, 10, 20 pessoas, se desse grupo de beneméritos, seriam sorteados para ter os seus nomes a aparecer na tela do estádio, por exemplo, minutos antes do time entrar em campo. Poderia inclusivamente ter os seus nomes apresentados nos alto-falantes do estádio. Tudo isso iria contribuir para atiçar a vaidade das pessoas. E depois há outras estratégias que poderiam ser criadas, como por exemplo os torcedores que contribuíram, mas que são de fora do Rio, poderiam receber um direito, tipo de um voucher, que lhes daria direito a um dia que o clube, ou a assistir a um jogo, escolher um jogo para assistir no estádio do Flamengo, em que o Flamengo, por exemplo, permitiria abrir um determinado número de cadeiras em que esse torcedor, dependendo do valor com que participou, teria direito a assistir a um jogo gratuitamente, ou no estádio do Flamengo, ou quando o Flamengo fosse jogar na sua cidade. Reparem, é possível criar aqui um conjunto de estratégias que poderão levar as pessoas, um número bem maior de pessoas, a ter interesse em contribuir para a construção do novo estádio do Flamengo. Bom, eu não quero mais me adiantar em relação a isso. Eu acredito que existe, de facto, um enorme potencial aqui a ser explorado, mas para que essa estratégia seja posta em prática, só será possível se este vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, em especial aos canais de outros influenciadores, grandes influenciadores do Flamengo, porque chegando a eles, certamente chegará a diretoria do Flamengo. E se a diretoria do Flamengo achar que vale a pena pôr a estratégia em prática, apenas uma coisa poderá acontecer, é que, ou, aliás, uma de duas coisas poderá acontecer. A estratégia ser excepcional e aquilo que eu estou a dizer que é possível se demonstra efetivamente possível, ou não, ou eu estou enganado e o resultado final será bem menor. Agora, entre obter um resultado bem menor do que aquele que eu estou a apresentar e resultado nenhum, eu acho que vale sempre a pena tentar pôr essa estratégia a funcionar. Vamos ficar por aqui. Partilhem este vídeo o máximo que puderem. Deem o seu like, deixem o seu comentário, de forma que esses vídeos possam chegar a canais de influenciadores do YouTube. Inclusivamente, eu vou-vos sugerir que façam o seguinte: que entrem no canais desses influenciadores e peçam a eles para reagir a este vídeo, por exemplo. Porque se isto acontecer, se este vídeo conseguir ter relevância suficiente para chegar ao conhecimento da diretoria do Flamengo, eu acredito que o Flamengo pode ter aqui, eu tenho a certeza que o Flamengo terá aqui uma ferramenta nada desprezível em termos de receita para ajudar na construção do seu estádio. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.